Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia, a vitória é do povo de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, e vamos ler os versos de 8 ao 13. Livro do Êxodo, capítulo 17, versos de 8 a 13. A vitória é do povo de Deus, é do povo de Deus. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eis aqui tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eis aqui tua igreja, Senhor, e eis-me aqui para ministrar a tua palavra conforme a tua santa vontade. Perdoa os meus pecados, Senhor, que eu possa ser portador desta mensagem com amor, Senhor, no coração, que ela seja uma mensagem que venha falar aos corações de cada um dos nossos irmãos que o Senhor chamou para esta igreja, para comporem conosco este pequeno pedaço, Senhor, da tua igreja aqui na terra. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos sair daqui mais conscientes, cada um, das nossas responsabilidades individuais na tua obra, Senhor. Que se cumpra a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, geralmente é verdade que para o sucesso de um empreendimento deve haver apoio por parte daqueles que não desempenham um papel heróico, um papel muitas vezes de destaque. Não é a importância de cada função que vai determinar o sucesso de um empreendimento. Todos são importantes. Do mais graduado ao menos graduado numa empresa, a empresa só é vitoriosa quando há o empenho do presidente da empresa até o faxineiro, porque se o faxineiro não fizer direito a parte dele, ele compromete o andamento da empresa, afetando o desempenho da empresa. Se o presidente não dirige com cuidado, não dirige com planejamento, com atenção, a empresa tende a falir. Então, dos operários,
todos, cada um tem uma importância significativa no desempenho daquela empresa. E não é diferente quando se trata da obra de Deus. Sem essa sustentação, muitos empreendimentos fracassam. Falando de igreja, muitas igrejas fracassam também. Nós já conhecemos igrejas que abriram e não conseguiram se manter, fecharam. Quantas? Já na nossa cidade já aconteceu isso. Um exemplo desse fracasso aconteceu alguns anos atrás, ao largo da costa da Nova Escócia. É uma história verídica e consta que uma embarcação havia sido atingida por uma terrível tormenta e essa embarcação foi feita em pedaços, com lamentável perda de vidas. Um único sobrevivente, agarrado a destroços do naufrágio, podia ser visto por aquelas pessoas que estavam ansiosas, que se haviam reunido na praia, e elas conseguiam ver a pessoa, viram todo o acidente e viam que uma pessoa conseguia se agarrar e estava viva ainda, tentando chegar na praia. Um rapaz, conhecido como um grande nadador, amarrou a extremidade de uma corda em torno da sua cintura e instruiu as pessoas a segurarem a outra ponta, enquanto ele nadava para resgatar o sobrevivente. Ele foi nadando com a ponta da corda amarrada na cintura e a outra ponta ficou com o pessoal na praia. Era uma corda muito comprida e ele foi nadando. Lutou contra as ondas até alcançar o homem em perigo. E depois de segurá-lo, ele fez sinal para que as pessoas na praia os puxassem. Entretanto, lamentavelmente, naquele momento, exatamente naquele momento, as pessoas que estavam com a incumbência de puxar a corda, levantaram as mãos com um brado de triunfo e por um instante apenas, eles soltaram a corda. E antes que pudessem agarrá-la novamente, a corda foi levada pelo mar e tanto o resgatador, o nadador que foi lá, quanto o sobrevivente pereceram. Por um momento, apenas os auxiliares do resgatador se esqueceram da importância vital de seu papel para o sucesso daquela empreitada. Por um momento de vacilo, 2 vidas se perderam. Observe que nesse texto que nós lemos, Israel vencia quando as mãos de Moisés eram levantadas. E a vantagem trocava, ela passava para Amaleque, que era o inimigo, quando Moisés, cansado, baixava as mãos. Aí o inimigo prevalecia. Essa, na verdade, foi uma parábola encenada, mediante a qual Deus quis ensinar a Israel e hoje ensina a nós a verdade de que, embora a nossa função, a função de cada um, não pareça atraente, não pareça importante, embora possamos cada um pensar que não somos necessários para o resultado final a ser obtido, tanto os líderes quanto os liderados na causa de Deus têm um papel fundamental para conseguir a vitória final. E o que é que nós temos a aprender então nessa noite, enquanto Igreja do Senhor, com o texto lido em Êxodo 17, versos de 8 ao 13? Nós veremos então nesta noite a importância que cada pessoa tem, independente de sua função na obra do Senhor, para que o sucesso seja alcançado no final da luta que nós empreendemos. Nós estamos numa verdadeira batalha espiritual, a batalha contra as forças do mal. Quem é que não quer que esta igreja prospere? Quem é que vibra quando ela passa por dificuldades e corre o risco? Graças a Deus não está acontecendo isso, mas pode correr o risco de não ter mais ninguém, de vir a ser fechada por falta de gente. Vamos ver então que cada um de nós aqui, que congrega, que é membro dessa igreja, que virá congregar, que virá a ser membro, cada um tem um papel a desempenhar. A batalha que esses versos aqui descrevem, ela foi travada, irmãos, há mais de 3.400 anos, em um local chamado Refidim. Era um vale rochoso na península do Monte Sinai. Era um vale, mas cheio de rochas.
Israel, irmãos, tinha sido libertado por Deus há pouco tempo, lá da escravidão do Egito. E eles então, na caminhada, estavam acampados lá em Refidim, quando vieram esses amalequitas, e o povo é surpreendido pela retaguarda, onde estavam as pessoas menos protegidas. E é compreensível, estavam acampados e Amaleque observou e atacaram exatamente na retaguarda. Então Moisés ordenou a Josué que pela primeira vez, é nesta passagem aqui que Josué aparece na história, é nesta primeira vez que ele é citado aqui, ele aparece já como general de guerra, ele aparece como general, é a primeira vez que ele aparece já comandando uma batalha. Ele, instruído por Moisés, ele escolheu homens capazes para a guerra, e ele foi enviado ao encontro dos amalequitas. Josué então aqui enfrenta a sua primeira batalha, sendo já treinado para a missão que mais adiante ele teria que desempenhar, conforme os planos de Deus na sucessão de Moisés. Ele já estava sendo preparado pelo Senhor para substituir Moisés. E isso é algo muito importante, que muitas igrejas, muitos líderes hoje não atentam, e é uma preocupação que eu procuro ter já com a sucessão, com a formação de líderes que venham a me substituir, porque eu não sei quanto tempo eu duro. Então eu tenho que ter essa preocupação de já estar formando líderes para que a igreja não sofra solução de continuidade. E aqui nós vemos Josué já sendo trabalhado, e ele seria o sucessor de Moisés. Tem muita gente que, quando fala em sucessão, tem medo. Eu não tenho, graças a Deus, porque a visão que eu tenho da obra é uma visão de continuidade. Quisera eu já ter pessoas trabalhando do meu lado, para já ir treinando, para que, se eu não tiver condições de vir, se eu adoecer, que Deus não permita, mas a igreja, a obra não pare. Josué aqui já estava sendo trabalhado por Deus, já no meio das batalhas. Enquanto isso, o que é que nós vimos? Moisés fez-se acompanhar de Arão e Hur, e subiu ao monte de onde podia visualizar a batalha entre os amalequitas e os soldados de Israel. Vamos imaginar essa cena aqui? Eles foram batalhar no vale, foram para a briga, o restante do povo ficou no acampamento, e Moisés, Arão e Hur subiram para um monte, para dali observar a batalha e comandar a batalha dali através de gestos. E é importante que a gente mentalize essa cena, o que teria acontecido. Uma pergunta que me veio e que pode estar ocorrendo para o irmão: por que Moisés, Arão e Hur não foram junto com Josué para a frente de batalha? Eles ficaram lá em cima do monte. Bem, a resposta é muito simples: porque Moisés, Arão e Hur, eles já estavam velhos. Moisés era o líder maior, mas ele, como velho, ele não podia ir se meter no meio de uma luta daquelas, que era lugar para os jovens, os homens de guerra. Então nós vemos que Moisés, de qualquer forma, apesar de ser velho, mas ele era o líder daquele povo, e ele precisava, de certa forma, estar ali com sua presença para que o povo sentisse ele. Ele diz: estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ele estava com o bordão, cajado de Deus na mão. Havia 3 tipos de pessoas ali. Vamos tentar entender? Primeiro, o grande povão, a maioria, que era composto por mulheres, idosos, crianças que não podiam ir lutar. Esses aí ficaram no acampamento. Eles não podiam ir lutar. Dentro do povo de Israel tinha o povo que não podia lutar, tinha o povo que podia lutar, que era jovem, que tinha força, que podia ir lá e enfrentar a batalha, e tinha os líderes, Moisés, Arão e Hur, embora já idosos, não ficaram no acampamento, mas eles foram para um local que não era no meio da batalha, mas de onde da batalha eles podiam enxergá-los e sentir a presença dele, principalmente quando eles viam que Moisés estava firme com o cajado na mão.
cada grupamento desses tinha um papel a ser desempenhado. Vamos nos colocar no meio do povo agora. Eu já estou velho, ou é mulher, ou é criança, não posso lutar. Mas olha, eles ficaram no acampamento, mas eles dependiam do resultado daquela batalha, concorda comigo? Porque se os guerreiros sofressem a derrota, os amalequitas viriam e ou matariam eles todos, ou levariam eles como escravos, saqueariam. O povo estava ali à mercê e esperando o resultado daquela batalha. Numa situação como essa, eu quero acreditar que eles ficaram muito preocupados, com certeza, principalmente se a gente se der por conta que os amalequitas eram homens de guerra, mas o povo de Israel era um povo que ainda não estava acostumado a guerrear, porque era um povo que tinha passado 400 anos na escravidão. Aquele povo que estava ali naquele momento, que foi para a peleja, eles eram jovens, eram valentes, eram guerreiros, mas eles não tinham a mesma experiência que os amalequitas tinham, que vinham lutando. Aparentemente seria uma batalha desigual. Só que a diferença é que com Israel estava o braço forte do Senhor, protegendo, dirigindo, colocando sua unção através do seu líder, para que ele passasse, transmitisse aquela unção para os guerreiros. Eu quero acreditar, a Bíblia não diz isso, mas numa situação como esta, quem não pôde ir para a batalha deve ter ficado, no mínimo, orando, para que os guerreiros fossem bem-sucedidos. E aí nós podemos perceber, certamente houve um trabalho de intercessão, porque eles estavam orando, porque dependendo do resultado da batalha, dependia a própria vida deles. Quem não pôde lutar, certamente ficou intercedendo. Os guerreiros tinham que lutar para defender a si mesmos. Eles é que estavam lá na batalha, eles tinham que lutar para defender primeiro a si mesmos e ao mesmo tempo estar ali, porque eles tinham que prevalecer, porque senão eles iam morrer e suas famílias, suas mães, seus pais, seus irmãos iriam morrer. Então a responsabilidade deles ali era muito grande naquela batalha. Ou eles poderiam morrer ou poderiam sair vivos, vitoriosos, se conseguissem manter a garra e a coragem para lutar até o fim. Por sua vez, o líder Moisés, assessorado por Arão e por Hur, embora eles não estivessem participando ativamente da batalha, os líderes precisavam transmitir uma imagem de tranquilidade, força, uma imagem de vigor. Eles precisavam estar ali mostrando para eles que eles estavam com Deus, que aquele povo não estava só não, que Deus estava com eles. Eles tinham que passar uma imagem de ânimo e confiança, tanto para o povo que estava no acampamento, quanto para os guerreiros que se deixavam nortear pela atitude do seu líder. A derrota também seria o fim para eles. Se os guerreiros fossem derrotados, os primeiros talvez que seriam perseguidos seriam os próprios líderes. Moisés seria caçado pelos amalequitas. Então a vitória era a única coisa que lhes importava. Mas aquela luta era terrível. Os amalequitas estavam acostumados a guerrear, os israelitas não. Era um povo, como eu disse, acostumado com a escravidão. Mas com eles estava o braço de Deus guiando-os através dos braços de Moisés. Em Êxodo 17, 11 ao 13, a gente lê: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Então lhe ficaram firmes as mãos até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Vamos entender o que aconteceu aqui? Enquanto Moisés estava em pé e ele mantinha as suas mãos levantadas e numa delas segurando o bordão, o cajado de Deus, Israel prevalecia. Quando ele cansava, o inimigo levava vantagem. Aí ele levantava de novo as mãos, Israel prevalecia. Mas ele cansado baixava as mãos e o inimigo vencia.
E aquilo era uma loucura. E ele já estava cansado. E ele não conseguia manter as mãos levantadas o tempo todo. Ele estava velho, as mãos dele eram pesadas. E quem é que consegue ficar horas e horas com os braços levantados? Da cãibra, a pessoa cansa, ele já velho, em pé, as pernas também, já certamente tremendo pelo peso da idade, dos anos. Imaginemos a cena. Eles na luta lá embaixo olhavam para cima, observavam a atitude do seu líder. Quando viam ele animado, com as mãos para cima, se animavam também e partiam com ímpeto para cima do inimigo. Mas quando eles olhavam e viam Moisés com as mãos abaixadas, certamente o que se passava na cabeça deles: e Moisés está vendo a cena lá de cima. Provavelmente Moisés deve estar vendo que a situação está feia para nós e desanimou. E eles desanimavam também. Os amalequitas vinham para cima e começavam a matar o povo de Israel. Irmãos, a importância do apoio ao líder. Arão e Hur perceberam o que estava acontecendo. Os dois estavam ali com Moisés, foram juntos, já estavam velhos também. O líder era Moisés, mas eles perceberam a situação e a Bíblia não diz que Moisés chamou eles para fazer aquilo. O que a Bíblia diz foi que eles tomaram a iniciativa. E o que é que eles fizeram? Carregaram uma pedra, colocaram ali, Moisés sentou e foi Arão de um lado e Hur do outro e ficaram segurando as mãos de Moisés. Quem olhava de lá certamente só via Moisés com as mãos para o alto, porque eles estavam atrás segurando as mãos. Na verdade, os outros não viam quem estava por trás, mas ninguém imaginava a importância que tinha naquele momento o trabalho de Arão e de Hur segurando os braços de Moisés. E assim Moisés manteve os braços levantados até o pôr do sol. E Israel foi com tudo. Não viram mais o chefe desanimar, o líder desanimar. Israel foi com tudo e sobrepujou o inimigo. A importância do apoio ao líder. Eles sabiam que Moisés estava velho. Eles sabiam que Moisés estava cansado e que ele não conseguia sequer manter os braços erguidos o tempo inteiro. Mas ele era o homem levantado por Deus para liderar aquele povo. Era Moisés. E eles tinham que levantar os braços de Moisés. Não adiantava Arão chegar lá e levantar a mão. Não adiantava Hur chegar e levantar a mão. O povo precisava ver Moisés com os braços levantados. Ninguém quis tomar o lugar de Moisés. Eles ajudaram Moisés, porque reconheciam que ele era o homem que tinha sido levantado por Deus para estar à frente daquele povo. Nós vamos ver um Josué batalhando, sendo preparado. Depois Josué foi substituir Moisés no tempo de Deus. Mas cada um desempenhava o seu papel no tempo certo, na função certa. Irmãos, Moisés era um homem acima do seu tempo, mas ele dependia daqueles que lhe estavam próximos para cumprir sua missão. Isso é importantíssimo. Eu vou repetir, ele era um homem excepcional, ele era um homem acima do seu tempo, mas ele era limitado e ele dependia dos seus assessores para ajudá-lo. Se eles não lhe tivessem ajudado, Israel ali teria fracassado e Deus teria sido envergonhado. A importância do trabalho de dois assessores. Como foi importante o trabalho deles. Como todo ser humano, Moisés necessitava de retaguarda por ocasião dos ataques do maligno. Eu pergunto, Deus podia destruir Amaleque sem a participação humana? Podia, por que não? Nós vemos na Bíblia, em outras situações, que Deus mesmo destruiu o povo. Teve uma luta lá que ele diz: o Senhor pelejará por vós, vós os calareis. E eles chegaram lá, viram, estava todo o povo destruído. Mas neste caso aqui, como em muitos outros, em tantos outros, Deus poderia ter feito, mas não fez. Por que Deus não fez? Irmãos, Deus sempre escolhe e usa pessoas para propósitos objetivos. Deus usa o homem porque Ele está trabalhando o homem nisso aí.
Sempre Deus se vale da ajuda dos seus servos e das suas servas para que os propósitos ideais que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo, se cumpram. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar esta igreja, Ele vai usar as pessoas nesta igreja para que os propósitos dele se cumpram. Aqui não tem ninguém mais importante do que ninguém. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu papel, cada um é importante e é necessário. Seja na oração, se não puder lutar, mas se puder lutar, não pode ficar no acampamento enquanto os outros estão lá dando a vida. Tem que ir lutar. E se for líder, não pode ficar com os braços arriados. Tem que ter alguém que ajude a levantar os braços do líder. É um conjunto. Só nesse conjunto é que se consegue chegar na vitória. Porque a vitória não foi de Moisés, a vitória não foi de Josué, a vitória não foi de Arão, não foi de Ur. A vitória, na verdade, foi do povo de Deus. Quem venceu afinal aquela batalha foi o povo de Deus. A vitória foi resultado de um trabalho conjunto. Guarde essa palavra com amor. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Esta igreja deve continuar. E para que ela continue, é preciso que cada um tenha consciência do que Deus está mandando eu dizer para a igreja hoje. Eu não sei quanto tempo eu fico. O pastor é aquele que precisa de alguém que lhe sustente as mãos. E esta parte de sustentar as mãos compete à igreja. Esta é a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Ele precisa de quem lhe sustente as mãos, que esteja ao seu lado para apoiá-lo, fortalecê-lo, enquanto durar o seu ministério na igreja. Eu preciso do seu apoio. Enquanto durar o meu ministério, eu não sou a igreja sozinho, a igreja é um corpo. E eu faço parte porque também sou um membro igualzinho a vocês deste corpo. Queridos, todos nós somos humanos e este apoio é um apoio que deve ser permanente e constante para o seu pastor. Nós podemos imaginar a alegria de Arão e de Ur. Você consegue imaginar quando eles sentiram que o trabalho deles foi fundamental naquela vitória do povo de Deus? Imagine eles descendo depois e o sentimento que deve ter tomado conta daqueles homens de dizer: eu fiz o meu papel, eu segurei os braços do líder. E de Moisés, a alegria de dizer: eu tenho assessores que não me abandonaram, que não me deixaram sozinho, que não deixaram esse povo todinho ir para o inferno. Eu tenho assessores que me ajudaram. Foi um trabalho conjunto. Esta alegria desses dois homens não tem dinheiro que pague. Assim também Deus mostra que nós podemos sentir alegrias transitórias neste mundo. No mundo tereis aflições, mas nós podemos experimentar alegrias durante alguns tempos, quando há a participação do povo no cumprimento do seu propósito. Quero encerrar dizendo que abrir uma igreja é fácil. Junta dinheiro, aluga um prédio, contrata pedreiro, compra cadeira, compra som. É fácil. Por que eu estou dizendo que é fácil? Porque pode até parecer que não foi, mas a igreja está aberta. Difícil é manter. Difícil é manter. Abrir eu consegui. Manter, só a graça de Deus na nossa vida para conseguir manter. Este é o grande desafio, que não é só meu, que é de todos nós. A batalha é terrível. O povo de Deus não teria sido vitorioso se não fosse a participação de cada uma daquelas pessoas envolvidas naquele processo. Os que intercederam, os que lutaram, os que ampararam o líder e o próprio líder, que sabia da sua importância e da necessidade de manter-se ali naquela posição que Deus o colocou. Até o fim ele teve que ficar, apesar da sua idade.
apesar do seu cansaço. Assim como o povo de Deus, Arão, se alegrou naquela noite, que ela foi uma noite de grande festa, de grande vitória. Assim como o povo de Deus se alegrou naquela maravilhosa vitória sobre o inimigo, eu quero profetizar em nome de Jesus que haverá sim alegria nesta igreja. E Deus será glorificado pelas vitórias concedidas em resposta às orações e às atitudes do seu povo, que hoje consiste na Igreja Batista Novo Horizonte. Eu quero profetizar muita alegria para todos nós. O mesmo Deus que abençoou Israel na luta contra o inimigo, também abençoará com vitória esta igreja, enquanto ela sustentar as mãos do seu pastor nas horas difíceis da provação. Este é o segredo da igreja que sabe da importância e do privilégio que é amparar o seu pastor. É um privilégio poder amparar o seu pastor. E não é porque é eu, amanhã pode estar outro. A igreja do Senhor continuará. E o líder que estiver aqui continuará precisando do apoio da igreja. A igreja que sustenta as mãos do seu pastor será sempre uma igreja abençoada por Deus, porque não está apenas fortalecendo um homem, está fortalecendo aquele que foi chamado para o ministério pelo próprio Deus. E esta igreja colherá sempre vitórias, por mais árduas que sejam as batalhas, por mais ameaçadoras que sejam as tempestades que venham a se abater contra ela, se nós encontrarmos aqui pessoas com a mesma disposição de e Arão. Procura-se e Arão nesta igreja. Procura-se pessoas que orem, que intercedam. Procura-se pessoas que aceitem lutar. Que Deus abençoe esta igreja e que aplique esta porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nesta vida de situações que fazem chorar. Momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas vitória certa só Deus pode dar. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. É, porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Oh,
vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Programa Momentos com Jesus.